Eu sei que muita gente tá sentindo falta de conteúdo de futebol aqui na nossa Foi o que eu disse TV, mas fiquem tranquilos, porque em breve vem aí uma novidade pra abalar as estruturas da internet. Então calma, senta aí do outro lado, relaxa que por enquanto nós vamos, criar esse suspense gostoso para que você continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube e também nos acompanhando aqui nas outras redes sociais, tá bom? Porque nesta semana, para quem não sabe, as decisões dos campeonatos estaduais vão pegar fogo pelo Brasil. E logicamente, todo mundo quer saber quais os palpites da equipe da Foi o que eu disse TV Esporte, principalmente de quem vai lidar com o departamento de futebol, pra cravar se esses caras entendem ou não do ramo. Então, eu vou começar aqui, porque no final de semana só que o restante dos estaduais vão se definir. O que interessa é que nesta quarta-feira, o Campeonato Paulista já tem o primeiro jogo da final. Palmeiras e Novo Horizontino, final surpreendente. O Corinthians, que todo mundo esperava, ficou pelo caminho. Portanto, o Palmeiras entra favoritaço na decisão depois de ter eliminado o São Paulo na semifinal. Pra mim, sem dúvidas, eu acredito que o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, com um novo comportamento em campo, com um mental diferente, aprendeu com as pipocadas do ano passado, quem sabe agora, com a torcida mobilizada, o Todos Somos Um está de volta, o Palmeiras vai fazer literalmente o dever de casa. Muita gente esperava que a final, inclusive, fosse no Allianz Parque, mas não foi possível, o gramado não ficou pronto, segue sendo ainda em Barueri e, portanto, o Palmeiras vai conseguir, na minha modesta opinião, o resultado suficiente para encaminhar mais um título paulista na decisão do próximo domingo, que vai ser em Novo Horizonte. Para mim, o Palmeiras vence o jogo por categóricos 3-0. E aí, vai viajar com a cabeça sossegada para segurar o resultado lá no final de semana e voltar de Novo Horizonte com mais uma taça do Campeonato Estadual. Essa é a minha opinião. Agora, eu quero saber dos meus outros dois parceiros que em breve vão estar ao meu lado neste projeto que vocês não perdem por esperar. Um deles, Gustavo Ribeirão, é um cara mais sossegado, mais tranquilão. Mas o outro, vocês conhecem muito bem. É uma figura que eu não sei porquê que de novo veio parar ao meu lado. E que, pra variar, eu já tenho certeza que vai dar algum palpite maluco, algum palpite absurdo pra secar o Palmeiras, porque ele detesta o Palmeiras, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso, é uma baita dor de cotovelo de um cara que nem sequer sabe o que é ser campeão, mas quer cantar de galo em cima dos rivais. Vai, Flavinho, qual que é o seu palpite maluco que eu tô esperando pra relembrar os velhos tempos que em breve vamos colocar em prática aqui na Foi o que eu disse TV? Nossa, Facincani, também não sei, cara, não sei o que é esse karma na minha vida de te colocar no meu caminho profissional o tempo inteiro. Você já me cansou só nessa entradinha aí, nesse seu primeiro palpite gigantesco, interminável para falar do Palmeiras. E recuso qualquer insinuação sobre a minha imparcialidade, sobre a minha isenção, em qualquer palpite que eu vou dar. Que história é essa de que eu não gosto do Palmeiras, eu odeio o Palmeiras? Por que eu odiaria o Palmeiras? Eu sou Magliari, tenho um Magliari no meu nome. Eu sou de descendência italiana, gosto de espaguete à carbonara. Por que eu odiaria o Palmeiras? Isso dito, vou fazer agora aqui um prognóstico técnico, absolutamente isento, imparcial, a respeito dessa final. O Palmeiras adora perder para time do interior. Eu vivi alguns momentos gloriosos na minha vida de arquibancada, dois deles foram 1978, eu estava no Brinco de Ouro da Princesa, eu morava em Campinas, quando o Guarani ganhou o título brasileiro em cima de quem? Do Palmeiras. E estava em 86, no Morumbi, quando a Inter de Limeira ganhou o título paulista em cima do Palmeiras. O Palmeiras adora perder para time do interior. Aliás, o Palmeiras foi o primeiro a perder um título brasileiro para um time do interior e o primeiro a perder um título aqui em São Paulo para um time do interior, um título paulista, né? E vai acontecer de novo. E eu tô falando isso não porque eu não gosto do Palmeiras ou porque eu torça pro Novo Horizontino. Imagina, eu nunca fui a Novo Horizonte, não sei nem onde fica. Mas o Novo Horizontino já enfiou 4 no Palmeiras na fase preliminar, na fase de
é que chama isso? Sei lá como é que chama, a fase inicial do Campeonato Paulista, e vai fazer coisa parecida. Então, o meu palpite para esse jogo, para essa final, para a decisão, é um placar agregado de 4-0 de novo. 2-0 em Barueri, porque o Palmeiras não tem estádio para jogar, né? O Allianz Parque está fazendo o quê agora? Está botando carpete. E 2-0 em Novo Horizonte também. Falo isso com um total distanciamento dessa final, porque essa final não me interessa. O meu time já caiu para o Corinthians, que aliás foi eliminado pelo Novo Horizontino. E agora um palpite que vai embasar o meu, tecnicamente, taticamente, que é o do nosso Gustavo Ribeirão. Fala, Ribeirão, e olha, boa sorte para você. A gente vai ser obrigado a conviver com isso aí durante muito tempo. Boa sorte para nós, né, Flavinho? Mas já são anos de convivência, época de Bradesco Esportes FM, depois Fox Sports no Rio de Janeiro, a gente já está acostumado com o Facincani. Mas o papo agora é Novo Horizontino e Palmeiras, né? Final do Campeonato Paulista. Eu não tô tão confiante numa zebra assim como você tá, viu, Flavinho? Porque, para mim, sim, o time do interior merece todos os elogios, faz uma grande campanha, eliminou 2 grandes do estado de São Paulo, agora nas quartas e na semi, mas não acho que vai ser páreo para esse Palmeiras que já tá mostrando ser um time bem montadinho. Contra Corinthians e Santos, Novo Horizontino fez um jogo de resistência, um jogo de muita marcação e em algumas oportunidades poucas que criou, conseguiu ir lá e marcar. Contra o Corinthians, ali naquele cruzamento, uma bola parada, um jogo contra o Palmeiras vai ser totalmente diferente agora, principalmente por serem 2 jogos, né? A decisão em 2 jogos também muda um pouco esse panorama. Num jogo só, talvez uma zebra pudesse até acontecer, mas não vejo isso acontecer em 2 partidas. Primeiro jogo em São Paulo, Barueri, mais especificamente. Eu acredito no Novo Horizontino com a mesma postura, se defendendo, mas eu acho que o Palmeiras hoje tem mais condição de criar oportunidades de gol do que tiveram Corinthians e Santos agora nas fases anteriores. O Corinthians uma preguiça danada, um time desfalcado, não conseguiu encontrar espaços ali na marcação do Novo Horizontino, algo que eu acho que o Palmeiras vai conseguir. Então, para mim, o Palmeiras já faz o placar na primeira partida e aí, depois no domingo, em Novo Horizonte, deve confirmar o título paulista, até porque está engasgado, né? O time perdeu no ano passado aquela decisão para o Corinthians, não vai, acho que deixar passar nessa temporada, viu, Facincani? Pois é, Ribeirão, também vocês sabem como é que funciona, né? Aguentar o Flávio Gomes não é fácil. Ainda bem que você tá aqui para tentar apaziguar este programa que vai precisar de uma voz lúcida, uma voz consciente, alguém que não tenha esse tipo de devaneios do Flavinho. Mas ó, não é só de palpite estadual que a gente vai falar aqui nesse vídeo não. Vamos falar inclusive de uma notícia importante que vai também mexer com a semana no futebol brasileiro, que vai ter a ver, claro, também com a decisão do estadual no Rio de Janeiro. Demissão do Felipe Luiz. Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca, meteu 8-0 no Madureira. O que aconteceu? Na madrugada de segunda para terça, Felipe Luiz demitido. Mas tem um motivo, tem uma explicação. Felipe Luiz estava vivendo em um mundo paralelo nas opiniões. Um Flamengo que não jogava bem desde o ano passado, mesmo assim foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, muito também na minha visão da incompetência do Palmeiras, que deu uma entregada ali no Brasileiro, não jogou nada na final da Libertadores, sequer forçou alguma coisa pra tentar tirar uma casquinha do Flamengo. E aqueles que forçaram algo contra o Flamengo recentemente, ganharam, né? Na Supercopa o Corinthians, na Recopa o Lanús, um Flamengo que teve pra mim um ponto fora da curva, que foi a decisão do Mundial de Clubes, que jogou pra caramba contra o Paris Saint-Germain. E aí, infelizmente, os pênaltis tiraram a chance do Flamengo ser bicampeão do mundo, mas o fato é, Felipe Luiz fazia um trabalho pragmático. Tudo bem, tinha resultado, mas o torcedor não estava contente. Mas o que potencializou isso, primeiro, gestão interna de grupo. Dizem que o Felipe Luiz deu uma estrelada, ficou meio nariz em pé, os caras não gostaram muito. E segundo, declarações que não estavam nada a ver com o que estava acontecendo. Dizendo que o Flamengo estava jogando bem, fez uma grande final contra o Lanús, contra o Flamengo. Que só perdeu pro Fluminense o clássico recentemente, porque o Flamengo tava misto. Ô, Felipe Luiz, o Fluminense também jogou com o time misto, meu parceiro. Que mundo você vive? Você tá descredenciando a vitória de um rival na sua incompetência? E da mesma forma o Lanús, da mesma forma o Corinthians, então por isso... Chega, Facincani, chega! Vamos falar só do Felipe Luiz, é isso que importa, essa que é a notícia, essa é a notícia. Mandaram embora um cara depois de ganhar um jogo de 8-0. Tá certo que foi em cima do Madureira, e não é nada contra o Madureira, sem diminuir o Madureira, óbvio, mas há um abismo gigantesco, né? A gente sabe.
de grana e tal. Aliás, o Flamengo, deixa eu falar uma coisa aqui que eu sei que vai deixar muito torcedor do Flamengo chateadinho, nervosinho, mas dane-se. Gente, a grandeza, esse gigantismo do Flamengo se construiu sobre vitórias como essa, diante do Madureira. Sabe, o Flamengo ganhou um monte de campeonato carioca, grandes vitórias sobre o Olaria, o Bom Sucesso, o São Cristóvão, o Campo Grande, o Bangu. O Bangu apanhou já, muito, inclusive. Bom, eu gosto muito do Flamengo, adoro o Flamengo. O Flamengo mora aqui no meu coração. Gente, o Flamengo já mandou o Dorival Júnior embora depois de ganhar a Libertadores e Copa do Brasil, não foi? E agora demite o campeão vigente, sabe o que é vigente, Facincante? Da Copa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Um técnico muito promissor, moderno, jovem, que até outro dia, nossa senhora, a seleção brasileira, a seleção do mundo e não sei o quê. E aí, de repente, do nada, o cara é demitido, depois de um 8-0, e o Flamengo agora vai para uma final do Campeonato Carioca com esse trabalho totalmente descontinuado. Sinceramente, o Flamengo é uma fogueira de vaidades. Sempre foi, mas no passado tinha uns caras mais folclóricos, mais engraçados até. Hoje não. Hoje é tudo engravatado. Só não vou dizer que são Faria Limers, os dirigentes do Flamengo, porque eles moram no Rio de Janeiro, então eles são outra coisa, não sei lá como é que é. Mas é insuportável essa empáfia, essa soberba dos dirigentes do Flamengo quando tratam de assuntos da bola, de assuntos futebolísticos, né? Como se entendessem muito. Entendem um cacete, nada, imagina. Não dá, cara, na boa, não dá para demitir um técnico depois de um 8-0 e um técnico que tem hoje no seu currículo, eu estava lendo essa estatística agora há pouco, porque eu leio, eu me informo, um título a cada 20 jogos no Flamengo, né? É uma grande burrada. Então, a minha visão é de que o Flamengo fez bobagem. Não sei se é a sua, Ribeirão. Olha, Flavinho, além de bobagem, para mim uma covardia o que fez o presidente do Flamengo, o BAB, com o Felipe Luiz, com a comissão técnica e até com os jogadores. Porque é um processo que vinha sendo vitorioso desde o ano passado. Se a gente lembrar, 2 meses atrás, o time foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fez um grande jogo contra o Paris Saint-Germain, na época considerado, se não o melhor, um dos melhores times do mundo, foi perder a final do Mundial só nos pênaltis contra o PSG, num grande dia do goleiro do time francês. E agora esse processo é interrompido com um cara que tem um carinho muito grande da torcida, claro que vinha sendo pressionado, teve vaias no Maracanã, mas isso não representa a totalidade do torcedor flamenguista, que eu acredito tinha muita confiança no trabalho do Felipe Luiz. Esse início de ano teve menos tempo para trabalhar, o time não rendeu ainda, mas foi um início de temporada sem uma preparação adequada, a gente sabe muito bem disso. Foi um período reduzido de férias que os jogadores tiveram agora, e agora a interrupção do trabalho, para mim, é uma covardia e uma arrogância que pode influenciar, inclusive, dentro do vestiário. Eu vi uma postagem do Bruno Henrique se despedindo do Felipe Luiz, e ali no texto ele coloca: nada e ninguém vai diminuir o seu tamanho, a idolatria que se tem por você. Então eu acredito que ele se referiu à direção flamenguista, que já tem tempo vem mostrando sinais aí de uma arrogância que não cai muito bem também, acredito, com os jogadores, né, Facincani? Boa, Ribeirão! Boa, Flavinho! Tá vendo? É isso que te espera daqui a pouquinho aqui na Foi o que eu disse TV. Portanto, meus amigos, se você estava com saudade da minha dupla com o Flavinho, e que agora temos este terceiro e grande elemento, Gustavo Ribeirão, que eu conheço de longa data dos tempos de Fox Sports e Bradesco Sports FM, é com esse trio aí que você vai conviver a partir de agora aqui também na Foi o que eu disse TV, para falarmos muito de futebol. Então, aguardem as novidades, aguardem, porque por enquanto, ó, só teasers, só pílulas do que vem por aí. Vem conosco que a gente espera. Una vez más, la camiseta va apretada como promesa que no cumple.